Por que a regra de 3 é tão importante? Por que ela recebe esse nome? Como efetuar uma regra de 3? Essas e outras perguntas serão respondidas na aula de hoje, então roda a vinheta. Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre regra de 3 simples. Caso você tenha alguma dúvida da aula, mande no e-mail que está aparecendo na tela. E também, no final da aula, no primeiro comentário fixado, a gente tem um questionário para você treinar o seu conhecimento da aula de hoje. Então, chega de enrolação e bora pra aula. Galera, na aula de hoje a gente vai falar sobre regra de 3 simples. E é basicamente um processo matemático envolvendo 4 valores, sendo que um deles a gente desconhece e os outros 3 a gente conhece, beleza? Para que você fale sobre regra de 3, é muito importante que você consiga diferenciar as grandezas diretamente proporcionais das inversamente proporcionais. Então vamos fazer um breve resumo aqui, só para que a gente possa contextualizar. Pessoal, duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra. Ou seja, se uma varia 2 vezes, a outra também vai variar 2 vezes. Ou seja, o aumento de uma implica no aumento da outra. Ou a diminuição de uma implica na diminuição da outra. Para você entender melhor isso daí, vamos colocar no exemplo prático. Vamos supor uma viagem. Em uma viagem, quanto maior a sua distância, maior quantidade de gasolina você gasta, não é mesmo? Então, quanto maior a distância, maior a quantidade de litros de gasolina que você gasta. E quanto menor a distância, menor a quantidade de litros de gasolina que você gasta. Deu para entender essa relação? Quando você precisa mais de um, você também vai precisar mais do outro. Então, essa que é a relação de uma grandeza diretamente proporcional. Agora, a inversamente proporcional é ao contrário, por isso inverso. Ou seja, o aumento de uma vai implicar na diminuição da outra. E as duas vão variar proporcionalmente. Então, por exemplo, se uma adicionar 2, a outra vai retirar 2. Basicamente isso. Só que elas vão fazer isso em sentidos opostos, diferentemente da diretamente proporcional. Vamos aplicar no exemplo para você conseguir entender melhor isso aí. Vamos colocar de novo o carro na estrada. Vamos supor que você está fazendo um percurso. Se você percorrer esse percurso numa maior velocidade, a quantidade de tempo que você vai demorar vai ser bem menor. Porém, se você for numa velocidade menor, a quantidade de tempo vai ser maior. Então, espero que tenha dado para entender essa diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Porque isso ajuda muito quando você for aprender regra de 3 simples, que no caso vai ser agora. Eu vou colocar um exemplo aqui na lousa para que a gente possa raciocinar em cima dele e assim conseguir entender o que é uma regra de 3 simples, beleza? Então, pessoal, a gente já está aqui com o exercício na lousa para que a gente vai fazendo e eu vou explicando para vocês como efetuar a regra de 3. Pessoal, como eu havia dito para vocês, em todo exercício que vocês verem de regra de 3 simples, ele sempre vai te dar 3 valores, que são os valores necessários para você encontrar o quarto valor, que é o desconhecido na regra de 3. Até por isso que ela chama regra de 3, porque você tem 3 valores conhecidos e um desconhecido. Então vamos lá. Pessoal, lembrando que todas as questões você tem que interpretar muito bem, porque você tem que descobrir as grandezas delas. Então vamos lá para entender melhor isso. Vamos ler aqui a questão. Um carro percorre 140 km com 16 litros de gasolina. Quantos litros esse carro gastaria percorrendo 1.500 km? Para efetuar uma regra de 3, a gente tem alguns passos a serem seguidos. O primeiro deles é você descobrir as grandezas da questão e logo em seguida a gente vai ter que fazer uma tabela com essas duas grandezas. Porque toda regra de 3 simples, ela só possui duas grandezas. Então vamos lá descobrir quais são as grandezas. Como a gente já tinha dito, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. E no caso aqui, o que a gente pode medir? Aqui ó, quilômetros. Quilômetros representa o quê? Distância. A gente pode medir. Então, achamos uma grandeza. 16 litros. 16 litros também é uma grandeza? Sim, né? Porque
representa a quantidade de alguma coisa, que no caso é gasolina. Então, outra grandeza. E aqui, 1.500 quilômetros, também representa distância. Tá aqui, então, outra grandeza, tá bom? Então, a gente já tem as duas grandezas que a gente precisava. A distância e a gasolina, aqui. Aí você fala... Certo, Pedro, então cadê o quarto valor? O quarto valor, ele tá bem aqui, ó. Quantos litros? Que é o que a gente quer saber. E aí, como é que a gente faz isso? Nós temos que escrever aqui, ó. Distância e gasolina. Então, a gente escreve e forma uma tabelinha. Você já vai entender o porquê, tá? A gente vai formar uma tabelinha com 4 espaços. Minha tabelinha tá um pouco torta aqui. Vamos arrumar isso aqui. Ó. Agora tá um pouquinho melhor. Então, a gente tem a distância e a gasolina. O que acontece? A tabelinha é o primeiro passo de como resolver uma regra de 3. O primeiro passo, então, é encontrar as grandezas, achamos, né, distância e gasolina, e depois formar a tabelinha com cada uma delas e colocar aqui os valores que a questão nos deu. Então, vamos fazer isso. Ó, distância. Quais são as grandezas que representam distância? Quilômetro, né? Então, a gente tem 2, então vamos colocar aqui, ó, 140 quilômetros e 1.500 quilômetros, na parte de distância, né? Já na gasolina, a gente sabe que um carro percorre 140 quilômetros com 16 litros, ou seja, a gente coloca do ladinho porque o 140 remete a 16 litros, tudo bem? E já 1.500, quanto de gasolina gasta? Não sei. Por quê? Porque é isso que a questão nos perguntou. Quantos litros esse carro gastaria percorrendo 1.500 quilômetros? Então, nós representamos por X. Pronto, tá aí a nossa tabelinha. Então, cumprimos o primeiro passo de como resolver uma regra de 3. Agora, partindo para o segundo passo. Galera, o segundo passo tem a ver lá com o início da aula, que eu expliquei as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O segundo passo, você tem que descobrir se a regra de 3 é diretamente ou inversamente proporcional. E como você descobre isso? Pela lógica. Então, você vai pensar da seguinte maneira. Se eu tiver que percorrer uma distância maior de quilômetros, então eu vou gastar mais gasolina. Então, se a gente for pela lógica, quanto mais quilômetros nós percorremos, mais gasolina nós gastamos. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Porque quando um varia, o outro varia no mesmo valor, então é uma regra de 3 diretamente proporcional. Cumprimos o segundo passo. E agora o terceiro e último passo de resolver uma regra de 3 é resolver a regra de 3. Aí você fala, tá Pedro, então a gente tem uma tabela e sabe que é diretamente proporcional. E agora? Agora, pessoal, você precisa anotar isso, então pega o seu caderno e sua caneta e anota. Quando você tiver uma regra de 3 que é diretamente proporcional, você vai multiplicar os valores da tabela em cruz. Então, você vai multiplicar 140 por x e 1.500 por 16. E aí, você vai conseguir obter o valor de x. Por quê? Porque isso aqui vai se transformar numa equação do primeiro grau. Presta atenção. Ó, 140 vezes x, 140x. Isso aqui vai ser igual a 1.500 vezes 16. Vezes 16. Tá aí a nossa equação do primeiro grau. Então vamos resolver isso aqui. 140x é igual a 1.500 vezes 16. Isso vai nos dar 24.000. Como nós temos que isolar o x, a gente deixa os x desse lado. E o nosso 140 que estava multiplicando ele vai ter que passar dividindo.
Então, 24.000 dividido por 140. Como resolvemos isso? Reduzimos aqui. Então, x é igual a 2.400 dividido por 14. Isso nos dá 171,4 aproximadamente, que é mais ou menos. E isso vai ser em litros. Tá aí a nossa resposta. Então, nós descobrimos qual a quantidade de litros que o carro gastaria se percorresse 1.500 quilômetros. Então, vamos recapitular como é que nós resolvemos essa regra de 3 simples. Primeira coisa, identificamos as grandezas, distância e gasolina. Após isso, construímos a nossa tabela, colocando cada um em seu respectivo lugar e descobrindo se era uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. E após isso, descobrimos que era uma grandeza diretamente proporcional, multiplicamos em cruz e chegamos ao resultado de x é aproximadamente 171,4 litros. Então, basicamente isso. Agora vamos aplicar outro exemplo para fixar melhor ainda esse conteúdo na sua cabeça. Então vamos lá. Então, galera, vamos aqui para o próximo exercício para fixar de vez esse conteúdo na cabeça. Vamos lá. A 60 km por hora, faça o percurso em 2 horas. Trafegando a 80 km por hora, qual o tempo para percorrer o mesmo trajeto? Então ele nos diz que basicamente ele percorre um certo trajeto a 60 km por hora e faz esse mesmo em 2 horas. E ele quer saber da gente qual o tempo que ele demoraria para percorrer o mesmo trajeto, porém a 80 km por hora. Então vamos lá resolver isso aqui. Primeira coisa, descobrimos as grandezas do exercício. Nesse caso aqui nós temos km por hora, aqui é o quilômetros por hora e horas. Então, velocidade e tempo. Então, nós colocamos aqui velocidade e tempo. Beleza? Então, vamos formar nossa tabelinha, que nem a gente fez na outra. Tá bom? Então, vamos lá. Agora é só preencher 60 km por hora em 2 horas. Então, a nossa velocidade é 60 e demora 2 horas. Então, a nossa outra velocidade é 80 e demora, não sei, porque é isso que a questão quer saber da gente. Então, x. Certo? Então, concluímos o nosso primeiro passo. Descobrimos as grandezas e construímos a tabela. Agora vamos para o nosso segundo passo, que é descobrir se é uma regra de 3 diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, se a gente for pensar, quanto maior a nossa velocidade, menor é o tempo que nós demoramos para percorrer certo trajeto. Concorda comigo? Porque você está indo mais rápido, então você vai demorar menos tempo. E se você fosse mais devagar, você demoraria mais tempo. Então, já descobrimos que é uma regra de 3 inversamente proporcional. Aí você fala, tá, Pedro, e agora o que a gente faz? A gente multiplica em cruz, não é? não, a gente não vai mais multiplicar em cruz. Por quê? Porque agora é inversamente. Então, nós vamos ter que multiplicar em linha. Agora sim, a gente pode multiplicar 60 por 2 e 80 por x. Então, vamos fazer isso. Ó, 60 vezes 2 é igual a 80 vezes x, que dá 80x. Vamos inverter isso de lado, só para ficar melhor para fazer a conta. Então, tá bom. Já vamos resolver isso aqui. 60 vezes 2, isso nos dá 120. Beleza. Então, aqui a gente já está fazendo o nosso terceiro passo da resolução da regra de 3 simples. Multiplicamos em linha, porque é uma inversamente proporcional, e estamos aqui efetuando a operação. Galera, então guardem isso.
Quando vocês estiverem resolvendo uma regra de 3 diretamente proporcional, você multiplica em cruz. Quando você estiver fazendo uma regra de 3 inversamente proporcional, você multiplica as linhas. Tudo bem? Então, vamos lá terminar de resolver essa conta. Então, aqui o 80 está multiplicando e a gente precisa isolar esse x. Então, o que a gente faz com ele? Passa dividindo. Então, x é igual a 120 dividido por 80. Cancelamos os zeros para ficar mais fácil de dividir e vamos chegar à conclusão que x é igual a 1,5 horas. Então, um carro a 80 km por hora vai demorar 1h30, enquanto um carro a 60 km por hora vai demorar a 2 horas. Beleza? Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou e entendeu, não esquece de deixar seu like. Claro, se você quiser se inscrever para acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, fique à vontade e torne-se um consagrado. Mas se você também não quiser, não precisa, porque eu já fico muito feliz em ter conseguido te ajudar. E também, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, vou deixar em algum canto da tela. Então, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Desejo a você um ótimo domingo e também uma ótima semana. Fique com Deus e até a próxima. Fui!